Então, essa segunda parte da nossa aula vai ser dedicada a um outro procedimento especial, que é a ação possessória, as ações possessórias. Então vamos ao que interessa. Ações possessórias. As ações possessórias, elas estão previstas nos artigos 554 a 568 do CPC. Nós temos aqui algumas considerações introdutórias para fazer sobre as ações possessórias. É possível que nós não consigamos concluir tudo sobre ação possessória hoje. Não tem problema, a gente continua na próxima aula. Mas temos 1 hora de aula, ainda para ver bastante coisa sobre as ações possessórias. Bom, em primeiro lugar, a ação possessória, ela dialoga diretamente com o direito possessório. Eu nunca, acho que os senhores estão vendo esse semestre agora, se eu não me engano, não é? Dentro dos direitos reais, estão vendo a posse. E aí, logo de início, o que os senhores devem ter em mente aqui é que a justificativa da ação possessória gira em torno justamente dessa proteção que o direito dá à posse, independentemente de propriedade. Então há um tipo de ação, né? Volto a fazer ressalva que eu não gosto com esse nome de dar nome para as ações. Mas também não vou ficar dando murro em ponta de faca indo contra a maré, como todo mundo diz. Mas tem lá as ações petitórias, que tem como pano de fundo, como objeto, a propriedade, o domínio. Só que o direito, durante muito tempo, só considerava a propriedade e os consequitários da propriedade, mas já também de muito tempo, desde a célebre discussão de Hering e Savigny, ele protege a posse de modo autônomo. A proteção da posse é independente da propriedade. Veja, para ficar bem clara aqui a situação, eu gosto sempre de começar logo com esse exemplo. Sou proprietário de um imóvel. Celebro um contrato, eu como locador com um locatário. E estabeleço que ele vai pagar uma prestação qualquer ali por mês. Vem a Covid. No meus exemplos, de modo geral, não tem Covid, né? Estamos de acordo? O exemplo de Covid é agora. Vem a Covid, o cara não me paga um mês, não me paga outro mês, não me paga terceiro mês. Quero colocar o cara para fora. Como é que eu posso fazer para colocar legitimamente o cara para fora? Ação de despejo, boa sorte, que você não vai conseguir atualmente em juízo essa pretensão. O cara vai alegar força maior, tu vai falar o quê? Vai ficar com cara de bobo em juízo. Mas você pode pleitear o despejo por falta de pagamento? Pode. Tem alguma dúvida disso? Nenhuma dúvida. Você vai conseguir, são outros 500. Agora, o que eu não posso de modo nenhum fazer, mas aí para ter exemplo eu vou fazer? Eu me dirijo até o endereço, o imóvel que é da minha titularidade, eu sou dono, é meu, pá, é meu. Posso botar o cara para fora? Posso tirar o cara da marra? Não, porque tem um vínculo jurídico que estabelece a posse legítima dele. Veja, o cara sai para trabalhar. É da área de saúde, é um enfermeiro, é um médico. O cara sai para trabalhar. Eu entro lá com um chaveiro, com um marceneiro, troca o vale lá, e troca a maçaneta. Quando o cara volta, o cara não consegue entrar. Me liga, aconteceu alguma coisa aqui na tua casa. Porque eu não estou conseguindo entrar. Alguém mexeu na fechadura. Alguém mexeu, fui eu. Saia daí, seu safado, seu caloteiro. Não quero mais você. Eu posso fazer isso? Não. Esse camarada é proprietário? Não, proprietário sou eu. Ele pode ir a juízo para tutelar a posse dele contra eu, proprietário? Pode. Pode. É a prova cabal de que a posse tem uma proteção autônoma, independente da propriedade. Então aqui o que nós estamos vendo não são ações que se centram em torno da propriedade. Tem esse tipo de ação, são as ações petitórias, em que se requer o domínio, a discussão sobre quem é proprietário. Aqui não, aqui são as ações possessórias, cujo objeto, portanto, é a posse, independentemente de ser proprietário, e mesmo se for o caso, contra o proprietário, como eu procurei mostrar para vocês. Então a primeira coisa que os senhores têm que saber é que a discussão nesse tipo de processo, ela é exclusiva sobre a posse. Eu não digo exclusiva, ela pode ter uma decorrência, o próprio artigo 555 vai dizer que pode cumular a proteção possessória com a indenização.
Nós falaremos sobre isso no momento próprio. Mas é uma indenização que decorre da lesão à posse. Então, já de início, o objeto principal é, portanto, a discussão possessória. Aí eu peço para que os senhores se recordem, por favor, da aula de cognição. O professor deve ter falado isso com vocês no começo do período passado. Cognição, eu vivo falando aqui com os senhores, alegações e provas. Né? A cognição é a atividade intelectual do juiz na análise das alegações e provas produzidas no processo para formar o seu convencimento e exercer jurisdição. A cognição se classifica de duas formas. Quais são os elementos da cognição? Alegações e provas. 2 elementos. Quantos são os critérios classificatórios? 2. Então nós temos a cognição vertical. A cognição vertical é aquela quanto às provas. Qual é a exigência de análise probatória que se requer do juiz para que ele possa exercer jurisdição? Aí nós temos nesse critério vertical, que não é o que nos interessa aqui, é só para recordar. Nesse critério vertical, nós temos a cognição exauriente, a cognição sumária, a cognição rarefeita. Cognição exauriente, o juiz elimina dúvidas. Cognição sumária é um pouco mais rápido, como o nome diz, ele pode julgar com base em probabilidade. E cognição rarefeita, ele pode julgar com base em verossimilhança. Não é o nosso objeto de análise aqui agora. O ponto de contato que tem é com a cognição horizontal. Cognição horizontal, veja, cognição vertical leva em consideração as provas. Cognição horizontal vai levar em consideração o quê? As alegações. No plano horizontal, da extensão das alegações, a cognição pode ser plena, de modo que possa alegar o que quiser, ou a cognição limitada. Eu falei isso com os senhores em sala de aula, ainda no momento de aulas presenciais. Os senhores se lembram como é que era? Aquela época em que nós tínhamos aula presencial, a gente se encontrava, e aí ficava um lá na mesa, no quadro, e os outros nas cadeiras. Lembram como é que era? Muito tempo que tinha isso. Parece um velhinho saudosista, né? Mas eu lembro que eu falei para os senhores, coloquei no quadro isso. Uma das formas, um dos motivos pelo qual se cria procedimento especial é para limitar a cognição, que é o que nós estamos vendo aqui agora. E eu dei lá exemplo para vocês. Exemplo de limitação cognitiva no plano horizontal, ação possessória. Então tá aí para recordar os senhores. Quando se diz que só se pode discutir posse e eventualmente outras decorrências da posse, não é solto. O que se admite como uma indenização que decorra da posse. Então tudo gira em torno da posse. Mas é exclusivamente a posse. Não se pode discutir questões petitórias. Não se pode discutir alegações sobre o domínio, sobre a propriedade. Então, vamos lá ao artigo 557 do CPC, que vai tratar disso. O 557 é o que traz essa restrição cognitiva. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Mas sendo terceira pessoa, não está no... Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Se é um terceiro, porque não tem a ver. Eu movo uma ação possessória em face de X. X não pode discutir domínio comigo, mas X pode discutir domínio com Y, o problema deles. A lei está proibindo discussão propriedade, domínio, petitório do réu em face do autor. Do réu em face de terceiro, o autor está nem aí. O problema do réu e do terceiro, estão de acordo? Mas em face do autor, não se pode discutir propriedade. O cara veio a juízo contra mim, naquele exemplo lá. Eu posso alegar, excelência, eu botei ele para fora que eu sou o dono. O que o juiz vai fazer? Primeiro ele vai dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra, que eu faço seu dono não posso fazer o que eu quiser, função social da propriedade. E mais do que isso, o juiz não vai nem analisar. O juiz não vai nem julgar. O juiz vai cagar e andar, como se diz. Por que ele pode fazer isso? Porque o 557 está dizendo, excelência, só se pronuncia sobre possessório. Ok? As ações petitórias, que eu fiz menção ainda há pouco aí para os senhores, as ações em que se discute propriedade, quando eu li ali, eu lembrei do artigo. Aquele tipo de memória
Caraca, me fugiu. Fotográfico, memória fotográfica. Não lembra necessariamente de cor de tudo, não? Petitórias. Mas quando você vê um ponto que te marca, você lembra. 1228 do Código Civil. 1228 do Código Civil. Outro tipo de ação. A ação petitória. O que nós estamos vendo aqui é a ação possessória, na qual há uma restrição cognitiva, uma limitação da discussão a respeito da posse. Ok? Agora, o que justifica que a parte vá a juízo, o demandante, reclamando uma proteção do Estado a respeito da posse? O que justifica o interesse de agir, portanto, que leva a parte a ir a juízo, são as chamadas moléstias possessórias. Ou moléstias à posse. Ok? E aí são três as espécies. Esbulho, turbação ou ameaça. Esbulho, turbação ou ameaça. Não sei como é que o professor de direito material, de direito civil, está tratando isso com os senhores, se já chegou nesse ponto ou não. Também não vou aqui invadir a seara de outro colega, uma cadeira de outro professor. Mas é porque tem um ponto de contato muito claramente com essa temática que nós estamos vendo aqui. Bom, na ameaça não teve a moléstia ainda, né? Na ameaça nós temos um fundado receio. Então vamos começar de trás para frente, de baixo para cima. Na ameaça não há ainda a consumação da moléstia possessória, mas tem um fundado receio. O que é fundado receio? É um medo, é um receio que não é solto. Tem uma justificativa, ele é fundado. Então não teve a invasão ainda da propriedade, mas está um grupo de 150 pessoas, todo vestido de vermelho, com boné vermelho e com armas na mão, dizendo vamos invadir, vamos invadir. Então você não precisa esperar invadir. Você já pode pleitear do Estado juiz uma tutela preventiva. Gosto sempre de trazer isso para os senhores. Agora eu vou ter que abrir aqui a Constituição Federal. Vejam o que está no artigo 35, no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. O tão famoso lá, a cláusula do acesso à justiça. Deixa eu perder um tempinho para deixar mastigadinho para vocês aqui. Artigo 5º, 35 da Constituição Federal, vai aparecer aí, ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito, mas não apenas a lesão. Lesão a direito é uma tutela reparatória. Já deu ruim, como é que a gente vai consertar isso aí? Mas também está protegida a ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a ameaça a direito. Não se precisa esperar consumar um dano. O que você tem que justificar para essa ameaça ao direito é que a sua preocupação, o seu receio, o seu medo é sério. É um receio fundado de gerar um dano à sua posse que você titulariza, que você possui. Ok? Então essa é a ameaça. A ameaça é uma tutela preventiva que é legítima do Estado desenvolver. Como nós estamos indo de trás para frente, da direita para a esquerda, vimos a ameaça, vamos falar da turbação. O que é a turbação? Na turbação, nós temos a perda parcial da posse. Percebam que na terceira, que nós começamos na ameaça, não teve perda ainda de nada, mas uma ameaça, um fundado receio de perder. Na turbação, você perde uma parcela, não perde toda a posse. Ao passo que no esbulho, nós temos a perda total. Esbulho, tem que botar um dos pontos aqui. Esbulho, perda total da posse. Eu só gosto de dizer, assim, é importante definir isso para os senhores, porque isso gera muita controvérsia, muita discussão, e é um dos motivos pelo qual é muito tormentoso, diria a doutrina, que não deixa de ser brega, mas é um terreno pantanoso, é um pântano, um pantanal, é difícil de você compreender, nem todo mundo compreende isso aqui. Por quê?
Porque as hipóteses fáticas, elas são muito tangíveis, elas mudam muito. Elas são muito modificáveis, eu queria dizer fungíveis. Elas são muito fungíveis, de modo que o que ora é uma ameaça, depois vira uma turbação, e depois vira um esbulho, que depois volta a ser uma turbação. Então, nós veremos que isso acarreta uma consequência processual importantíssima, que é a tal da fungibilidade. Eu já vou falar para os senhores a fungibilidade. Antes disso, um dos motivos que, veja, mesmo que não tenha modificação do estado fático, desde o começo até o fim, o que nós tínhamos era esbulho. Só que a parte tem dificuldade de perceber que é esbulho e achar que aquilo é uma turbação. Ou vice-versa, achar que é turbação quando é esbulho. Só tem que ter cuidado para não falar que não era esbulho mais turbação, porque isso pode gerar um problema de trava-língua que eu não estou disposto a pagar aqui, porque está tudo sendo gravado. A gente poderia até fazer essa gracinha em sala de aula, mas você não vai falar que não é esbulho mais o que deveria ser, porque isso vai te gerar um sério drama, um problema relacionado a questões de português. Mas voltando aqui, qual é a dificuldade prática de você visualizar quando que é esbulho e quando que é turbação? O problema cinge em torno do atributo do esbulho da turbação. É muito comum que se confunda e entenda-se esbulho ou turbação de acordo com a parcialidade ou a totalidade da lesão à posse numa perspectiva quantitativa. Se você levar em consideração quantidade, você vai se embananar. Posso lhe dar exemplo aqui. Então não é para levar, quando se diz perda total ou perda parcial, vamos escrever o que é mais importante. Perda total ou parcial, ela leva em consideração uma análise qualitativa, não quantitativa, mas qualitativa. Vamos lá, exemplo. Primeiro exemplo, o possuidor, o objeto da questão possessória é um edifício de 10 andares. 10 andares. O camarada é o proprietário, mas não importa se ele é proprietário. Ele tem a posse, por ser proprietário, ele tem a posse direta, está lá exercendo, blá, 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 blá. Agora, houve uma invasão e aí ele perdeu um dos andares. Então ele perdeu de modo que tem... quando sai do elevador, tem uma barricada ali, não consegue acessar. Subindo pela escada, já que eu falei que é um prédio, um edifício, subindo pela escada, tem ali também uma barricada e o cara com 2 camaradas com um fuzil apontando ali o tempo todo para quem eventualmente venha entrar. A posse dele é nos 10 andares do edifício. Ele perdeu um andar, perdeu a posse de um andar. Vamos lá, é esbulho ou turbação? Só para que eu possa colocar, para que eu possa ter uma noção da compreensão dos senhores da aula de Direito Civil. Isso é turbação, perda parcial, ou é esbulho, perda total? Turbação. Turbação, porque seria perda parcial, pelo que você está me colocando, é isso? Nem sei quem falou, só ouvi uma voz. É isso mesmo. Turbação por ser perda parcial. E a resposta é esbulho. Não se tenha dúvida que é esbulho. Porque a análise não é quantitativa, como eu lhes disse. Não é porque ele tem 10 e o examinador vai querer embananar vocês, colocar casca de banana. Não é porque ele tem 10 andares e ele perdeu apenas um dos 10, então ele perdeu só 10%, excelência, do seu imóvel. Então tá na cara que isso é uma turbação, perda parcial. A pergunta não é quantitativa, é qualitativa. O juiz vai fazer o seguinte, mas naquela perda que ele teve, esquece os 9. Os 9 não teve moléstia. Nos outros 9 andares ele está exercendo. Me diga o seguinte, naquele andar, ele exerce alguma posse? E ele nem louco. Ele nem sonha em colocar o pé lá. Então ele não exerce posse nenhuma naquele andar, posse nenhuma, então ele perdeu a posse total. A análise aqui não é quantitativa, a análise é qualitativa. Ok? Vou lhes dar um outro exemplo. Então perceba que nesse primeiro exemplo ele perdeu
totalmente a posse sobre aquele andar. Ok? Vou lhes dar um outro exemplo. Algo que para os senhores aí na capital é um pouco mais difícil de visualizar, mas aqui para o interior isso costuma acontecer. O camarada tem uma fazenda, e aí no quadro branco fica um pouco mais fácil de ver, mas acho que eu vou conseguir passar para os senhores. O camarada tem uma fazenda, mas ele mora aí no Rio, um dos senhores, vou pegar aqui o primeiro nome que aparecer aqui na tela, peguei ali, ó, a Ana Angélica Furtado Rodrigues, ela tem uma fazenda, onde ela vem passar aqui em Teresópolis, aqui em Friburgo, aqui em Lumiar, seu período de veraneio. Então, assim, imagine que a tela que aparece para os senhores aí é a fazenda dela, os limites territoriais do imóvel dela, ok? Ok. Mas o vizinho dela é um camarada que mora na localidade. Ele mora em Lumiar, onde está situado o imóvel. E ele já percebeu muito claramente, já tem tempo, que a nossa digníssima Ana Angélica Furtado Rodrigues, que ela vem de vez em quando, só em período de festividade. É difícil ou fácil perceber isso? Fácil de perceber isso. O cara só vem para cá nos feriados nacionais, ou em janeiro, que ele é professor, ele só tira férias em janeiro. Então, o cara sabe que ele só vem em janeiro, feriado, o resto ele fica lá, sozinho. Para isso que tem a figura do caseiro, né? O que esse camarada faz? Não tem caseiro, o que o vizinho pensa? Bom, durante o período em que ele estiver no Rio de Janeiro, eu vou utilizar toda a extensão da propriedade dele. Aí ele tira a cerca, um dos problemas da cerca é que não é muro, né? Mais fácil, é fácil de você remover. Ele tira a cerca e fica lá 1 mês, 2 meses, usando. Até se faz de amigos, cara troca mensagem e a tadinha da Ana Angélica avisa pra... Ó, quando você vier pra cá, você me avisa, tá? Que eu tô olhando sua propriedade aqui pra não ter nenhum problema. Nada. Ele quer que você avise pra que você não veja ele utilizando sua propriedade, ok? O cenário é esse. No período que a Ana Angélica não tá lá, ele utiliza toda a propriedade. Toda. Mas quando a Ana Angélica vai, quando o proprietário vai, o proprietário utiliza. Ele sai, ele tira tudo, ele tira a cabeça de gado dele, tira a recreação infantil que ele monta lá, tira o parquinho, tira tudo, e quando você chega tá lá para você usar. Ok? Isso é esbulho ou turbação. Ele perdeu toda a propriedade. Isso é esbulho ou é turbação? Perda total ou perda parcial? Eu não vou nem me arriscar a falar de novo. Para mim é turbação. É ao contrário. É a turbação. Em que pese ele se utilizar, o agressor se utilizar de toda a extensão, a análise não é quantitativa, a análise é qualitativa. De modo que o lesado, a Ana Angélica, ela conserva uma parcela da posse. Qual é a parcela da posse? O período que ela vai lá, ela consegue utilizar. Imagine que ela está voltando, ela pegou uma folga qualquer e está indo lá. Um dia qualquer, sem avisar previamente, sem ser feriado, de modo que está tudo instalado do camarada lá. Aí ela perdeu a posse. Veja, então a perda da posse, num período que ela não está lá, é parcial, não é total, em que pese se utilizar toda a extensão. Enfim, a análise, portanto, não é quantitativa, mas sim qualitativa, do ponto de vista da qualidade da posse. Ela perdeu no todo ou perdeu em parte? Se for no todo, esbulho. Se for parcial, turbação. Ok? Ok. Como tem essa dificuldade, em primeiro lugar, uma dificuldade na compreensão quantitativa, qualitativa, e tem casos que são drásticos, que misturam os dois. E como é um cenário que admite uma modificação, uma fungibilidade com bastante frequência, o que o ordenamento jurídico preferiu fazer? Tudo isso para explicar o 554, que é muito importante. É o primeiro dos dispositivos. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue, o que mais importante é que a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Se os senhores se lembram da aula de petição inicial,
causa de pedir. O camarada vai descrever do ponto de vista fático o que justifica o seu pedido possessório, não é isso? Se vocês se lembram lá na aula de causa de pedir, a tal da teoria da substanciação. No que consiste essa teoria da substanciação? O que importa é a substância dos fatos. Não importa a qualificação jurídica. Então o camarada narra, descreve pormenorizadamente uma turbação. Mas ele qualifica juridicamente aquilo como sendo um esbulho. E sendo esbulho, vai pedir proteção ao esbulho. Qual é a regra geral lá do processo civil tradicional? Que o juiz, além da teoria da substanciação, nós temos também o princípio da congruência. A respeito do princípio da congruência, vejam, a título de exemplo, os artigos 141 e 492 do CPC. O juiz não pode conceder providência jurisdicional diversa daquela que é solicitada. Então tem que ter uma correlação, uma distrição, uma congruência entre o que é pedido e o que é julgado. Se o camarada pediu proteção a um esbulho, o que é o correto? Proteger o esbulho ou não. Julgar procedente a proteção do esbulho ou improcedente a proteção do esbulho. Aqui nós temos, portanto, uma exceção. O 554 é uma exceção à congruência, porque dá uma primazia muito forte à teoria da substanciação. Então, se você demonstrou que você tem direito à proteção de um esbulho, mas você pediu proteção a uma turbação, o juiz não vai ficar vinculado a esse equívoco seu de qualificação. Ele vai conceder a proteção legal que você faz jus. Esse 554 é o princípio da fungibilidade das possessórias. E veja, como eu dizia, pode ser que você não tenha nem errado. Pode ser que você tenha ido a juízo para pedir uma turbação, porque é caso de turbação. A agressão à posse era apenas parcial. Você sabe que é do ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Descreveu isso, tem equívoco nenhum. No curso do processo, a turbação que era parcial passou a ser total. De modo que não é mais turbação, é esbulho. Eu mesmo agora falei, não é mais com I, a hipótese de turbação, mas sim de esbulho. Não tem necessidade nem de alterar. Você vai só informar isso em juízo, é um fato superveniente, artigo 493, mas você não precisa formular novos pedidos, porque o juiz vai ao fim e ao cabo julgar de acordo com aquilo que você tem direito. A tutela possessória, ela recebe uma proteção diferenciada do ordenamento jurídico, e aqui está mais uma das manifestações. Ok? Bom, ainda antes do ponto de vista procedimental, tem uma questão... Não, deixa eu ver logo aqui. Vamos definir. Do ponto de vista procedimental, quando nós estamos diante de ameaça, a proteção possessória... Peraí que eu botei errado aqui. A proteção possessória que decorre da circunstância fática de termos uma ameaça é o interdito proibitório. Tá indo para os senhores aí, não fiquem preocupados com o nome. Interdito proibitório. Então, a proteção possessória, do ponto de vista processual, que varia de acordo com a moléstia à posse. Estando diante de uma ameaça, você faz jus a um interdito proibitório. É uma ação, portanto, de interdito proibitório. Se você tiver uma circunstância fática de turbação, você tem direito a uma manutenção na posse. Por que manutenção na posse? Porque você não perdeu ela toda. Se há uma agressão a uma parcela da posse, de modo que você continua mantendo, que você continua exercendo a posse em relação a uma fração do objeto, o que você vai buscar em juízo é que você seja mantido na posse. Ou seja, que você continue tendo a posse em relação a que não foi agredido, e aquilo que você perdeu, você volte a ter. Que você seja mantido, porque você ainda tem a posse. Então, para que você retome a posse integral do bem daquela parcela que você perdeu. Agora, se você não está diante de uma turbação, mas é o caso de esbulho, sendo o caso de esbulho,
você não pede a manutenção, porque você não mantém nada. Você perdeu totalmente, do ponto de vista qualitativo, o exercício da posse. Então, no esbulho, o que você pede é uma restituição. Restituição na posse. Você quer ser restituição ou reintegração na posse. Ou reintegração na posse. Você quer ser restituído à posse. Então, se você narra uma turbação, você deveria pedir uma manutenção, mas você pede uma restituição, não tem problema. O juiz vai julgar aquilo que você tiver direito. Bom, esse procedimento que nós veremos ainda, mas é um procedimento especial, é um procedimento que traz efetividade na proteção da posse. Então vamos lá, efetividade na proteção possessória. Por que traz efetividade? Em primeiro lugar, porque nós já vimos aqui, fungibilidade. Então, ao se falar da fungibilidade, é menos uma possibilidade de deixar de julgar o mérito. Porque mesmo que haja um equívoco na descrição fática e daquilo que você pediu, o juiz vai te salvar, a lei já te salvou pela fungibilidade. Então já aí tem uma questão de efetividade. Uma segunda noção a respeito da efetividade, a limitação cognitiva. Então é menos discussão que se possa colocar no processo. Não me venha com questão de propriedade aqui, porque isso é irrelevante. Isso traz efetividade, evidentemente. E além desses fatores que nós já vimos, o que nós não vimos ainda é a liminar possessória. Então esses são os três fatores que basicamente trazem a efetividade, a grande especialidade das ações possessórias. Liminar possessória nós não vimos ainda. Esse procedimento que é calcado na proteção possessória, na efetividade da proteção possessória, ele não se dá em toda e qualquer hipótese de lesão à posse. Então aqui é um dado importante antes de avançarmos para o procedimento em si. Então eu digo que você está diante de um esbulho, perda total da posse. Qual é o tipo de ação que você vai mover? É uma ação que busca a proteção possessória. Só que nem sempre será esse procedimento aí. Então, isso que os senhores têm que ter em mente. Vai ser esse procedimento aí, claro, se tiver lesão à posse. Só que não basta. Tem que ser uma lesão à posse que é a chamada... Temos as ações possessórias de força nova e de força velha. Ações possessórias de força nova, ações possessórias de força velha. O procedimento especial calcado na efetividade da lesão à posse é quando estivermos diante de força nova. Ou seja, quando a parte estiver relatando uma lesão à posse, mas for de força velha, vai discutir posse, mas sem esses atributos de efetividade todo, pelo procedimento comum. De modo que o cara pode alegar discussão de propriedade, de modo que você não vai ter a fungibilidade, diversas questões relacionadas. Você perde diversos atributos das ações possessórias stricto sensu. Então, força velha segue o procedimento comum. E quando que é força nova, quando que é força velha? Me parece que o artigo 558 responde isso muito claramente. É o que nos interessa aqui. Vejam lá. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2ª desse capítulo. A seção 1ª é essas noções gerais que nós estamos vendo. Depois nós vamos passar para os aspectos procedimentais. Então o procedimento especial vai se dar lá quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Então, se você descreve uma lesão à posse e diz que ela ocorreu 3 anos atrás, você pode discutir isso em juízo?
Pode discutir. Mas você vai ter um procedimento especial para te proteger? Não, porque se você esperou 3 anos para buscar a proteção da sua posse, porque você não está tão preocupado assim. Então eu, ordenamento jurídico, não vou deixar você se utilizar de algo que é tão agressivo para outra parte, para o demandado. Agora, se você descreve uma proteção possessória, você descreve uma moléstia à posse, requer uma proteção possessória em 15 dias, no mesmo dia seguinte, é porque você está muito preocupado em proteger a tua posse. Então, aquela ideia, direito não socorre quem dorme. Aqui ele vai até socorrer, mas ele não vai socorrer da forma mais efetiva possível. Vai ter que buscar lá pelo procedimento comum. Parágrafo único é claro. Passado o prazo referido no caput, qual prazo? De ano e dia. Será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Mas vai seguir. Por que não perde o caráter possessório? Porque a discussão é possessória. Mas vai seguir o procedimento comum. Ok? Sobre esse prazo de ano e dia, a questão é a seguinte. Por que é um ano e dia? Por que não é um ano? Por que não é um dia? Por que não é meio ano? Por que é ano e dia? Senhores, toda franqueza, por política legislativa, porque o legislador quis assim. E o legislador quis assim porque o nosso direito de família romano-germânica, ele tem todo o seu aspecto histórico, como também tem o direito do common law. E entre nós, aqui, os romanistas estudam que diversos dos prazos fixados pelos otomanos se davam por ano e dia. 2 anos e 2 dias, 1 ano e dia. Ano e dia é 366 dias. Então, 1 ano, literalmente, e 1 dia. Por que é assim? É assim porque o legislador quis manter uma tradição histórica. O professor Câmara me falou que eles, no projeto de lei, tinham uma corrente lá que queria acabar com essa palhaçada de 1 ano e 1 dia. Para botar 1 ano. E aí ele explicou que é assim, porque desde sempre é assim. Desde o Império Romano é assim. E a gente só mantém, não tem nenhum outro motivo mais relevante, a não ser uma paixão pela história, para manter. Porque isso o Alexandre Câmara dizendo que, veja, tem alguma razão para ser assim? Tem a razão histórica, nada mais do que isso. Agora, tem a razão para não ser assim? Vai mudar o curso da humanidade se você mudar de 1 ano e dia para 1 ano, tirar 1 dia da jogada? Não vai mudar o curso da história, mas amanhã ou depois, daqui a 1000 anos, alguém vai escrever que sempre foi assim, deixou de ser, porque o deputado tal quis. E aí, com base nesse argumento, veja como é que as coisas são bem práticas, né? Com base nesse argumento, diz o Câmara que ele conseguiu convencer a comissão lá que queria mudar a deixar ano e dia. Então, é uma questão histórica, é uma razão histórica, esse prazo que não é tão comum, reconheço, de ano e dia. Essa discussão possessória se dá há muito tempo. Veja, a qualidade de um homem sempre esteve atrelado à sua propriedade, não é mais assim, né? Mas o camarada era cidadão ou não, era um homem, era escravo ou não, porque é de acordo com as suas posses. E a proteção, a propriedade, a proteção à posse dos bens imóveis sempre foi algo muito importante para o direito civil desde o seu nascedouro. E desde sempre tinha lá as proteções, o remédio jurídico para esse tipo de agressão. E eles previam lá essa questão da evicção, a questão da proteção possessória em ano e dia, e só por isso que nós mantivemos. Ok? São 8h10. Deixa eu ver se a gente continua a questão possessória ou não. Eu vou só botar o 560 aí, ó. Botar alguns aspectos menos importantes do ponto de vista procedimental. Ó, 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Não precisa nem decorar. A lei traz uma cola legítima, vamos assim dizer. 561 não traz nada de muito importante, não. Ele fala da petição inicial, vai seguir basicamente o 318, o 319 do CPC, com essa delimitação aí, ó. Veja, incumbe ao autor provar sua posse, mas a ação é possessória, causa de pedir gira em torno da posse. A turbação ou esbulho praticado pelo réu. Qual é o tipo de moléstia da posse? Chama atenção para o inciso 3º. A data da turbação do esbulho. Por quê? Para que o juiz possa ver se é o caso desse procedimento especial centrado na efetividade ou não.
Se for até ano e dia, sim. Se for superior a um ano e um dia, vai seguir pelo procedimento comum. Aí, ó, o 562 é muito importante. Olha lá. Estando a petição inicial devidamente instruída com que? Com a prova da posse, com a prova da moléstia à posse e com a prova de que foi até um ano e dia. Estando devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração da posse. O procedimento especial, a especialidade do ponto de vista do procedimento, quer dizer, o que nós vimos anteriormente, sendo cabível esse procedimento especial de proteção possessória, o que tem de mais importante é esse mandado liminar. É a liminar possessória. Estando presente os requisitos, ele concede a liminar possessória inaudita altera partes. Inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a outra parte. Lá é claro, olha, sem ouvir o réu. Veja, isso é uma questão que é uma exceção ao princípio do contraditório. Os senhores devem se lembrar que o artigo 9º do CPC prevê que não será... Olha, coisa boa para a gente lembrar aqui, ó. Contraditório. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aqui está dizendo que vai conceder uma proteção possessória ao autor contra o réu, independentemente do réu ser ouvido. O artigo 9º diz que não pode fazer isso. Agora, olha o parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica, aí ele traz lá, ó, tutela provisória, as hipóteses de tutela da evidência, a decisão prevista no artigo 701, que é a ação monitória. A doutrina é unânime em afirmar que o rol do parágrafo único do artigo 9º, ele é exemplificativo. Não é um rol completo, não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo. Um dos casos é o do artigo 562. A liminar possessória também é concedida inaudita altera pars, sem a oitiva da outra parte. Ok? Isso se estiver comprovado. Se não estiver comprovado, se não tiver devidamente instruída, continua lá. Ou, não, caso contrário, então vou ler. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Foi o que nós vimos. Segunda parte do dispositivo. Caso contrário, ou seja, caso não esteja devidamente instruída, o que vai seguir? Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designado. O que é isso? É a audiência de justificação. Então, como é que é a especialidade do procedimento? O autor pede uma proteção possessória e comprova que faz jus. O juiz defere logo o mandado de proteção possessória. Segunda hipótese, o autor pede uma proteção possessória, mas o juiz não fica comprovado, não fica convencido. A petição inicial não foi devidamente instruída a ponto de demonstrar cabalmente a proteção possessória. O que a lei diz? O juiz não vai indeferir, não. O juiz não vai dizer que não concede o mandado liminar. Olha a proteção possessória até onde vai. O juiz marca uma audiência de justificação. Para quê? Como o nome diz. É como se o juiz virasse para o autor e falasse assim, filho, vem cá, você me pediu uma proteção possessória que é algo severo. Eu vou determinar a proteção possessória tirando o cara de lá, se for o caso. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não estou convencido. Porque se eu tivesse convencido, eu já tinha expedido o mandado de proteção. Mandado a liminar possessória. Eu não expedi. Então faz o seguinte, autor, me justifica aí, por favor. O que é a audiência de justificação?
é a possibilidade do autor comprovar, complementar a prova que ele já trouxe eventualmente com a petição inicial, mas são provas orais. Os senhores já viram que a audiência é um momento pelo qual se produz provas orais. Ok? Então, pela prova documental acostada à petição inicial não convenceu o juízo. Se tivesse convencido, ele já tinha expedido a liminar possessória. Não convenceu, ele vai marcar uma audiência de justificação. Mas aí ele vai ver o réu. Veja, aqui o réu não contesta não, tá, meus senhores? O réu não é citado para oferecer defesa. O réu é citado para comparecer à audiência e o réu não leva testemunhas dele. O réu só vai lá para ouvir as testemunhas do autor e, no máximo, contribuir lá, apresentar as suas alegações orais para contrapor a prova que o autor está apresentando. Não é o momento dele se defender ainda. E aí chamo a atenção dos senhores do parágrafo único do 562. O 562 trata da liminar possessória, ou o juiz vai conceder sem ouvir o réu, ou ele vai marcar uma audiência de justificação para o autor apresentar prova oral para complementar as provas. Só que, olha só, contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração sem prévia oitiva dos respectivos representantes. Então você vai lá no 562 caput, quando ele diz lá, ó, sem ouvir o réu, e bota um asterisco lá, ó, parágrafo único. Se o réu for a fazenda pública, ela tem que ser ouvida antes, ok? E se a fazenda pública for a autora, aí não se aplica, porque o réu não vai ser a fazenda pública. Olha o que o parágrafo único está dizendo. Contra as pessoas jurídicas de direito público. Quer dizer que a favor delas, você pode ter a liminar inaudita altera pars. O que você não pode ter é um mandado possessório contra a fazenda pública sem ouvi-la. Ela tem que, no mínimo, ser ouvida previamente. Aí olha o 563. Dá para ver tudo agora aqui. Especialidade já acabou. Olha aqui. O 562 diz que o juiz vai analisar a prova da moléstia possessória. Se tiver tudo convencido, ok, toca o barco. Se não tiver, expede o mandado possessório e toca o barco. Se não tiver, ele vai marcar a audiência de justificação para o autor justificar porque que ele pediu a proteção possessória e não provou. Parágrafo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Se ele deferir em audiência, as partes já saem intimadas na própria audiência. – 564. Concedido ou não o mandado de liminar, seja de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu. O réu será citado. Quando se diz o autor vai providenciar a citação, não é que o autor... A lei fala isso em várias passagens, tá? Em todas elas. Não quer dizer que o autor vira oficial de justiça e o autor tem que citar, não é isso não. O autor tem que trazer elementos para o réu ser citado, mas isso em qualquer demanda é assim, né? A lei às vezes gasta tinta desnecessariamente. Mas em 5 dias, o autor vai ter que dizer onde é que o réu é encontrado para ser citado. Vai apresentar em juízo o endereço do réu. E aí, ó, a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Então, se foi concedido ou não foi concedido o mandado monitório, liminar possessória, o réu é citado para se defender em 15 dias. Ó, quando for o caso que eu disse para os senhores de audiência de justificação e for concedida liminar na audiência, aí não tem que ter 5 dias para citar para depois se defender, não. Porque aí, sendo deferida na audiência, tem uma regra lá no 230 e qualquer coisa do Código que diz exatamente que quando a decisão é proferida em audiência, as partes já saem dela intimado. Salvo engano, vejam lá, não vou lá buscar não porque está acabando a aula, 231 parágrafo 2º, talvez seja. Mas olha lá, quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Ok? Já saindo em audiência, já sai dele mesmo intimado. Aí como é que segue o procedimento? Segue o procedimento pelo procedimento comum.
Então o que tem de especial? A fase inicial. Como assim fase inicial? Petição inicial, o juiz vai analisar se concede ou não a liminar. Uma hipótese interessante, na qual a lei manda o juiz analisar em um certo momento do processo. Então é uma tutela provisória diferenciada. Porque lá no procedimento comum, artigo 304 e seguintes do Código de Processo Civil, o juiz pode conceder tutela provisória, mas quando ele ficar convencido, é uma análise casuística. Aqui não, aqui a lei está mandando ele se pronunciar agora. Vejam, que não é que ela tem que conceder. A lei não manda o juiz conceder o mandado monitório, claro, possessório, claro que não. A lei manda o juiz analisar se não é caso de conceder a proteção possessória. No 562 caput, ele se convenceu, 562 caput, parte inicial. Ele se convenceu e concede a liminar possessória. 562, parte final. Ele não se convenceu, mas ele não vai indeferir a liminar possessória. Ele vai designar uma audiência de justificação. Então a lei tenta tirar pano de manga. Aí na audiência de justificação, o autor convenceu o juiz, liminar possessória. Não convenceu o juiz, processo prossegue para que o réu seja citado para se defender em 15 dias e depois segue pelo procedimento comum. Ok? Só o que falta ver, dá para ver aqui, é quando tratar-se de demanda coletiva. Demanda possessória coletiva. Veja, aqui qual é o destinatário da lei? Evidentemente são as invasões desses movimentos de sem terra. Várias pessoas invadem o imóvel. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da liminar, deverá designar audiência de mediação. Então, é uma forçação de barra aqui para tentar fazer um acordo, a designação de uma audiência, aquela audiência do 334, né? Artigo 334, audiência de conciliação ou mediação, que tem as peculiaridades dos parágrafos do artigo 565. Ele vai mandar a participação do Ministério Público, a participação da Defensoria Pública pelo núcleo de terras, a participação dos órgãos de assentamento, INCRA, ou da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Proteção Urbanística Coletiva. E tem também, para acabar a aula, uma hipótese especial relacionada a essas demandas coletivas, que é a do... Vou botar logo tudo de uma vez. A dos parágrafos do artigo 554, que é... Deixa eu subir lá em cima para colocar. Artigo 554 do CPC. Já vou concluir aqui e vejo lá o que uma colega perguntou lá que eu vi agora. Olha, 554, parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, são essas invasões coletivas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais invasores, determinando-se ainda a intimação do MP e, se envolver pessoa em situação hipossuficiente econômica, que é na grande maioria dos casos, da Defensoria Pública. Para fim do parágrafo 1º, a intimação pessoal, o oficial de justiça procura os ocupantes no local uma única vez. Na regra geral do código, são 2 vezes que o oficial tem que procurar. Aqui então vai uma vez só, que na próxima ele pode receber uma flechada, né? Citando-se por edital os que não forem encontrados. E o parágrafo 3º, o juiz determina mais ampla publicidade. Como é que se dá a interpretação desses parágrafos, portanto, nesses 5 minutos que nós temos? Nessas demandas em que não é possível identificar os invasores, o oficial vai lá, o juiz determina que o oficial vá lá uma vez e dê por citado quem ele encontrar lá. Quem se recusar ou quem lá não estiver, ele vai citar por edital, não tem que voltar. Ele vai lá uma vez, cita pessoalmente quem lá tiver, cita por edital ou quem lá não tiver. E para fechar a roda, como nós vamos trabalhar com uma ficção jurídica, nem todos serão citados, o juiz vai determinar a mais ampla publicidade, como está lá no parágrafo 3º. O que eu já vi numa hipótese, deixa bem claro para vocês. Houve invasão de alguns andares em um edifício. Foi pleiteada a proteção possessória. Mas como é que você vai descrever cada um? Veja, aí é um litisconsórcio necessário multitudinário, né? Imagina, 1.500 invasores. Como é que você vai descrever cada um deles? Com nomes,
Prenome, sobrenome, qualificação completa, nome do cônjuge, porque tem que ter, né? Nas demandas possessórias tem que ter a questão do dom. Veja lá, artigo 76, parágrafo 2º, salvo engano. Se não for o 76, é o 73. Enfim, dificulta a análise da qualificação completa das partes. Então você manda citar dessa forma. Vai lá, cita quem encontra. Geralmente nas demandas desse tipo vem os potenciais invasores. Você não tem como descrever um por um. Vai citar quem lá estiver pessoalmente, vai citar por edital quem lá não estiver, e aí, assim, com uma ficção jurídica de que foi citado. Mas para trazer uma questão realística mais próxima, o parágrafo 3º, o juiz determina ampla publicidade. O que está nesse ampla publicidade? Eu já vi. O juiz mandou passar carro de som em frente ao local da invasão 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. Sabe o carro de som que fala que é 30 ovos por R$10? O carro de som que vende pamonha? Pamonha. O cara, Vossa Excelência fulano de tal, juiz de direito, titular de tal vara civil, processo XYZ, vem dar conhecimento aos invasores que estão ouvindo esta mensagem, que estão sendo citados e que o processo está tramitando, o prazo é até dia tal para defender aí. Eu já vi também juiz que mandou colar em frente ao prédio, em frente ao local da invasão, tinha um outdoor. O juiz mandou publicar lá. O mandado de citação saiu publicado lá no outdoor. Dá ampla publicidade? Dá ampla publicidade. Então, qualquer meio possível que o juiz tenha para concretizar esse conceito jurídico indeterminado, que é o da ampla publicidade. Ok? Então, com isso a gente encerra. Deixa eu ver o que a digníssima Kelly trouxe lá. Ó. Professor, então, caso o juiz não entenda, por exemplo, ser caso de concessão de tutela antecipada, passamos a observar o procedimento comum? É isso. A especialidade que gira em torno dessa liminar possessória. Tá bom? É isso. O que tem de diferente nesse procedimento é o legislador forçar o juiz a analisar. Veja, eu estou falando no procedimento. Tem várias outras características que nós vimos, de limitação cognitiva, fungibilidade. Mas quanto ao procedimento, sequência de atos, só o que tem de diferente é o quê? O juiz está obrigado a analisar lá no começo se vai deferir ou não vai a proteção possessória. Como é que ele pode? Ele pode ser tão no começo que pode ser logo depois da petição inicial, sem nem ouvir o réu. Pode designar uma audiência de justificação para que o autor produza prova oral. E aí, convencendo o juiz, seja de início, seja na audiência de justificação, ele concede a liminar possessória. Não convencendo de início, nem na audiência de justificação, ele vai deixar de deferir a liminar possessória. Tanto em um caso quanto em outro, o processo segue como? Pelo procedimento comum. Ok? Vai ter revelia ou não vai ter, vai ser hipótese de réplica ou não vai ser, providências preliminares, julgamento conforme julgamento antecipado do mérito, produção probatória, 357, decisão de organização do processo, AIJ, audiência de instrução e julgamento, sentença. Ok? Bom, então, acabou, meus amigos. Com isso a gente encerra esse procedimento, o procedimento das ações possessórias. Tá bom? Ótimo. Como eu queria. Deu para começar, deu para terminar. Próxima aula, nós vamos tocar o barco aí. Vamos tocar o barco, talvez pelo inventário e partilha. Eu vou definir ainda o que eu vou falar na próxima aula. Provável que seja um inventário e partilha, tá certo? Aí provavelmente vai levar a aula inteira, o inventário e partilha. Meus amigos, é isso então. Deixa eu ir lá que tem aula do segundo tempo. Alguém tem mais alguma dúvida? Tomar um copo de água, fazer um outro café? Não, tudo tranquilo? Podemos encerrar? Então, galera, um abraço para vocês aí. Boa noite, até a próxima. Boa semana, se cuidem. Valeu, professor. Valeu, rapaziada. Boa noite, um abraço aí.